Você ama a Deus? Você confessa que Jesus é Filho de Deus e você crê que Jesus foi enviado por Deus para salvar você e ao mundo todo? Você tem falado de Jesus? Você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas? E você tem medo de que as pessoas saibam de que você é cristão? Vamos ler uma passagem lá em 1 João 4, capítulo 4, versículos 14, 15, 16 e 17. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E somente crendo que Jesus é o Senhor Salvador, que Ele veio morrer pela sua vida, para pagar os seus pecados, isso é suficiente para você receber a graça e receber a vida eterna. Porém, quando você recebe a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, você automaticamente começa a ouvir a voz de Deus e a seguir, a obedecer os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinos. Nós, por amor a Deus, né? A vida que Ele entregou por nós, é que nós começamos a obedecê-lo. Você é fiel e confia verdadeiramente em Deus? Abraão era fiel e confiava plenamente em Deus, tanto que obedeceu a ordem de Deus de matar o seu filho. E sem hesitar, Abraão iria fazer o que Deus havia lhe ordenado. E você daria a sua vida por alguém que você ama? Abraão fez isso. E você faria o mesmo? Se Deus lhe pedisse para você matar alguém que você ama, você faria isso? Por amor? Por amor a Deus? Difícil, né? Mas Abraão conseguiu fazer. E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, nós também podemos fazer isso, não é verdade? Vamos supor que o seu filho que você tanto ama, de repente, sem querer, por defesa própria, matou alguém. E aí, ele está num país de que quem mata
a punição é a morte. E aí você tem a oportunidade de oferecer a sua vida no lugar do seu filho. Você faria isso? Você daria a sua vida em troca pela vida do seu filho? Creio que muitos pais e mães fariam isso, né? Mas você morreria por alguém estranho, alguém que você não conhece, que você não ama? Difícil, né? Uma vez eu ouvi uma história verídica de um soldado que ele estava sendo acudido. Os outros soldados que estavam ali também, eles estavam sendo acusados de algo que eles não tinham cometido. E aí, haviam várias pessoas que iam morrer. Esse soldado, ele não estava ali no meio. E dentre aquelas pessoas que haviam sido condenadas à morte, tinha um jovem. E ele tinha filhos. E ele implorava pela vida dele, porque ele tinha filhos, ele precisava cuidar, sustentar a sua família. E ele chorava desesperado, suplicando pela vida. E esse soldado, ele já tinha certa idade. Ele não tinha uma família para sustentar, para cuidar, ele não tinha filhos. E ele se comoveu muito com essas súplicas e ele se ofereceu para morrer no lugar desse jovem. Então, nós sim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Jesus morreu por todos nós na cruz, nós também, alguns de nós, né, nem todos, também teremos coragem de morrer por alguém que não amamos, que não conhecemos, que não convivemos. Porém, nós somos pecadores e Jesus não tinha pecado nenhum. E ele é o único, um santo, puro, sem pecado, que poderia pagar pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo todo, de todas as pessoas. Somente Jesus Cristo poderia fazer isso. Não foi por uma pessoa somente que ele morreu. Foram por várias pessoas. E um detalhe muito importante: se esse soldado que morreu por esse jovem soubesse que ele ia passar por tudo que Jesus passou antes de morrer, eu creio que ele não faria isso, que ele não passaria por tudo isso, por todo esse sofrimento. Ele só aceitou porque ele sabia que a morte iria ser rápida. Bem, somos semelhantes e não igual a Deus, nem igual a Jesus. E você ama a Deus? Jesus, ele é o único intercessor, o sumo sacerdote, que pode interceder que intercede entre Deus e o homem. Nós podemos interceder? Sim, podemos. Mas vamos ver como Jesus intercede lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2,
versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é o único que pode interceder por nós a Deus. Vamos ver também Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei. Hebreus 7, 25. Aqui. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui, por isso também pode salvar totalmente que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus é o único que intercede por nós. Nós podemos interceder também. Vamos ler lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, aqui diz que nós também podemos interceder. E como nós podemos interceder entre Jesus e o homem? Nós podemos orar por alguém, né, pedindo a Deus, porém por intermédio de Jesus Cristo. E você ama a Deus? Se ama a Deus, amará a seu irmão. E 1 João 4, 11 e 12. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, nós só podemos amar a Deus, nós nos aperfeiçoamos no amor a Deus quando nós amamos ao próximo. E também lá em 1 João 4, 20, diz assim, 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Então, né, se nós não amarmos ao próximo, ao nosso irmão, jamais poderemos amar a Deus. Assim diz o Senhor. Então, nós devemos amar ao próximo, assim como aquele bom samaritano que resgatou, né, e cuidou dos ferimentos da pessoa que ele encontrou machucado, como os santos, né, pessoas santas, aquelas pessoas que sempre ajudam, socorrem os outros, né, que às vezes deixam a sua própria vida para servir ao próximo, assim como os discípulos, assim como Jesus também, né, amava o próximo. E como posso provar o meu amor ao próximo? Através do servir. Porque só dizer que ama alguém é algo que não se pode medir. Nós não podemos medir o amor, né, através de uma simples palavra, de um sentimento, porque o amor, ele é provado através de servir, através das atitudes que você tem para com essa pessoa. Então, o maior exemplo de servir ao próximo foi Jesus, né? Então, nós devemos imitá-lo. E o ato de servir é, sim, uma grande prova de amor. Jesus, ele ajudou, acolheu, curou, ensinou, lavou os pés dos discípulos e se entregou de corpo e alma para nos salvar. Vamos ler lá em Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem também uma outra passagem, Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui tá duas provas, né, de que Jesus veio para nos servir. Então, nós devemos também servir ao próximo. E nós sabemos que existiam muitas pessoas, né? Ainda existem até hoje, que deixam tudo. Sua família, sua vida, seu trabalho, para servir ao próximo. Esses são considerados santos aqui na Terra. E eu tinha dito para vocês, né, que somente Jesus pode interceder por nós. Mas nós aqui na Terra, como seres humanos vivos, nós também podemos interceder. Então, essas pessoas intercederam muito pelas pessoas aqui da Terra. Eles oravam muito
e por intermédio de Jesus, seus pedidos eram atendidos. Na igreja da minha mãe, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, eles têm um fundador da igreja, né, que é o Meishu Sama, é o nome dele. Ele é um japonês. E ele dizia receber muitas mensagens de Deus. Ele escreveu vários livros, vários ensinamentos maravilhosos, né? Assim como o altruísmo. Ele ensinava as pessoas a cuidar uns dos outros, né? A servir também ao próximo. E muitos ensinos bons. Porém, ele nunca pediu para orar a ele. Pode ser que ele tenha pedido para orar por ele, mas orar a ele, ele nunca pediu em vida. Para ninguém, para nenhum dos seus discípulos. E quando este homem morreu, muitas pessoas começaram a orar a ele, a Deus e a este homem. Esse foi um grande erro, um erro do ser humano, das pessoas que perdem alguém muito querido, alguém santo, alguém que sempre ora por eles, né? Que serve eles, que ensinam grandes coisas, que eles veem que realmente vêm de Deus. Eles começam, quando essa pessoa morre, eles começam a orar a pessoa, pedindo, agradecendo, como se essa pessoa fosse Deus. Mas Jesus ensina que devemos orar somente a Deus, ao único Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há. Nem Jesus pedia para nós orarmos a Ele. Jesus pede para orarmos somente para o Pai, o poderoso Deus. E por intermédio dele, pedindo em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Ele nunca pediu para que orássemos a ele, a Jesus. Tem um discípulo também, que eu não me recordo a passagem, que ele também pediu oração para ele, oração para ele, por ele. Pedir para as pessoas orarem por ele, mas nunca pediu para orar a ele. Nenhum discípulo pediu para nós orarmos a eles. Então não devemos confundir, nós devemos orar somente a Deus, ao único e poderoso Deus que está nos céus, por intermédio somente de Jesus Cristo. E então, o que eu estava dizendo, né? Que Jesus acolheu, curou, ensinou, né? Então, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos servir as pessoas para amar ao próximo e assim nós conseguirmos amar verdadeiramente a Deus. Você ama a Deus? Então, vamos ler João 14, 15. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que maravilha, gente! Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós guardamos os seus mandamentos, diz aqui o Senhor, e Ele nos amará, tanto Deus como Jesus, e farão morada em nós. Então vamos guardar os mandamentos de Deus. Então, se você ama verdadeiramente a Deus, você crê e confia em Deus e confessa que Jesus é Filho de Deus e veio ao mundo para nos salvar. Segundo lugar, se você ama a Deus verdadeiramente, você ama e serve ao próximo. Se você ama a Deus verdadeiramente, em terceiro lugar, você guarda os seus mandamentos. E você, pense aí, estude, leia a Bíblia. Você ama a Deus verdadeiramente? Eu coloco os 10 mandamentos como um medidor para saber se realmente eu estou amando verdadeiramente a Deus ou não. Eu tenho que seguir os 10 mandamentos. Se eu estou seguindo 9, é porque eu estou amando a Deus 90% somente e não 100%. Então, verifique se você está cumprindo os 10 mandamentos para saber se você ama verdadeiramente a Deus. Que Deus te abençoe.